Paz, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Amém? Salmo 121, dos versos 1 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, acho que todos conhecem, a grande maioria conhece a história de José, filho da velhice, do patriarca Jacó, e a Bíblia diz que ele amava mais a José do que os outros filhos, e assim muitos querem até, alguns estudiosos querem dizer que ali era um pecado que Jacó cometia, tendo preferência por filhos, mas eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que, de fato, Jacó amava mais José do que os outros filhos. E aí José, aquele irmão mais novo, que entregava os irmãos, era ele que entregava os irmãos mais velhos, os irmãos mais velhos faziam coisa errada, ele ia lá e entregava para o pai. E assim, isso tudo foi se juntando e acumulando para que o ódio dos irmãos de José aumentasse cada vez mais contra ele. José já era o filho preferido, ele ainda entregava os irmãos, e tudo foi... o ódio dos irmãos para com José foi aumentando cada vez mais. E aí acredito eu que o ápice de tudo foi o sonho que José teve. José ele teve o primeiro sonho, dos feixes. O feixe dele ficava de pé e os feixes dos outros irmãos se inclinavam perante ele. Só aí já despertou mais ainda a ira dos irmãos. E José também teve um segundo sonho, que o sol e a lua e mais 11 estrelas se curvavam perante ele. Então, tudo isso foi acumulando, foi motivos para que o ódio dos irmãos de José aumentasse cada vez mais contra ele. E aí, certa feita, os filhos de Jacó foram cuidar do rebanho do pai, e Jacó enviou José, para que ele pudesse acompanhar os irmãos ali. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o ódio dos irmãos era tão grande contra José que eles tramaram a morte do próprio irmão. Eles queriam matar José. Mas Rubem, o filho mais velho, interviu e não deixou com que acontecesse. E aí eles tiveram uma ideia, de jogar José em uma cisterna, em um poço, Acredito eu que de um poço, uma cisterna bem funda, que ele não conseguia sair dali por si só. E aí, jogado ali na cisterna, um jovem, e sem esperança alguma, estava ali, sem esperança alguma de sair, e não sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que os irmãos estavam tramando contra ele. E algo muito interessante que eu aprendi, meus irmãos, com um pastor amigo meu, é que para onde José olhasse ao redor, se o José olhasse ao redor, olhasse para o chão, ele não veria nada a não ser o material, a matéria que era feita a cisterna na época. Então, para onde ele olhasse, não tinha. Mas o único lugar que José podia olhar e pedir por socorro era para o alto, era para o céu, porque é o único lugar que ele podia olhar e ver ali o céu, gritar por socorro, ou algo do tipo. Porque se ele olhasse ao redor, se ele olhasse para o chão, para o lado,
ele não conseguiria ver absolutamente nada. Então, o que aconteceu? Vinha passando os ismaelitas, os irmãos de José acabaram vendendo ele para os ismaelitas, né? Os ismaelitas venderam para Potifar, e José sofreu um pouco ali no Egito, mas a gente sabe da história de José, no que ele se tornou, no grande homem que ele se tornou. Ele se tornou a segunda maior autoridade do Egito. Ele era o braço direito de Faraó, que depois de Faraó ele era o homem que mais mandava ali no Egito. Então, usando essa ilustração que eu digo, contando essa introdução, contando a história de José, onde o único lugar que ele poderia olhar e pedir por socorro era para o alto, né? Nós hoje vamos meditar nesse texto baseado no seguinte tema: olhando para o alto quando não vejo esperança ao meu redor. Tá? Olhando para o alto quando não vejo esperança ao meu redor. O livro de Salmos, meus irmãos, o livro de Salmos ele é o livro mais lido da Bíblia. E a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ele está em primeiro lugar dos livros mais vendidos do mundo. E o livro de Salmos ele foi escrito em um período longo, que vai de Moisés até pós-cativeiro babilônico. E isso aí durou em média 10 séculos, né? Ou seja, o livro de Salmos ele demorou aí aproximadamente 1000 anos para ser escrito, né? Todo ele. E o livro de Salmos também teve vários autores. Muitos acham que foi só Davi que escreveu o livro de Salmos, mas não. Davi escreveu sua grande maioria, né? Davi escreveu em média de 73 salmos, mas teve outros autores também, o livro de Salmos, né? Como Moisés, Salomão escreveu salmos também, os filhos de Corá, Asaf, entre outros autores. E o livro de Salmos também ele faz parte daquela gama de livros conhecidos como livros poéticos, né? Salmos, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, né? Cântico dos Cânticos, né? É conhecido como livro poético, é um livro de cânticos, né? Como já ensinou o próprio nosso reverendo Diogo Jorge. Você não pode falar, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo do Salmo, capítulo 121, porque não é de fato um livro, são cânticos. Então, a forma correta de você dizer é, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 121, Salmo 122, né? Então, de fato, o livro de Salmo, eles são cânticos, é o inário de Israel, né? O Salmos é conhecido como inário de Israel. Nós temos o nosso inário, os nossos irmãos da Assembleia de Deus têm o inário deles, mas o povo de Israel, ele também tinha e tem, né, o inário deles. E as verdades fundamentais, meus irmãos, algumas verdades fundamentais que nós podemos extrair do livro de Salmos, são algumas, né? A primeira verdade fundamental do livro de Salmos é que Deus merece todo louvor. Tá? Nós louvamos aqui a Deus, e eu não mereço louvor algum, você não merece louvor algum, mas se tem alguém que merece todo o nosso louvor, a nossa adoração, esse é o Senhor nosso Deus. Por tudo que Ele faz, pelas maravilhas que Ele faz em meio ao seu povo. Então, a primeira verdade fundamental do livro de Salmo é que Deus merece louvor. Segunda verdade fundamental, Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade. O socorro é certo, meus irmãos, quando nós passamos por dificuldades. Terceira verdade fundamental, Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente. Deus ele é um Deus amoroso, mas é um Deus também justo, e nada fica impune aos seus olhos. Quarta e última verdade fundamental, a verdadeira adoração implica em uma vasta gama de emoções, que é o fruto de experiência de vida. Então, o livro de Salmos, muitos salmos não foram só escritos em momentos de alegria, de felicidade, mas muitos desses salmos foram escritos em momentos dolorosos, em momentos de angústias, que muitos compositores passaram. Então, essas são as verdades fundamentais do livro de Salmo. Pois bem, passando para o texto, Salmo 121, é um livro, é um salmo que fala de proteção divina, tá? É um livro que fala de proteção divina, e este salmo ele fala de proteção divina ao seu povo na jornada da vida. Segundo o reverendo Arival Dias, ele diz que a proteção divina ela é pessoal, verso 5, física, verso 3,
infalível, verso 3 e 4, incessante, verso 6, espiritual, verso 7, e eterna, verso 8. Segundo também o reverendo Augusto Nicodemos, por sua vez, este salmo, ele fala de proteção divina em todo lugar, verso 3 e 4, em todas as ocasiões, versos 5 e 6, de todo o mal, verso 7, na saída e na entrada, verso 8. Então é um salmo que fala de proteção divina, né, que é um salmo que, de fato, ele nos mostra que Deus, ele guarda o seu povo e não deixa com que nada de ruim, nada de mal aconteça com ele. E 3 perguntas, meus queridos, para a gente entender, para nós compreendermos melhor esse salmo, deve ser feito 3 perguntas, né? Por quê, que tipo e quando? Então nós vamos meditar baseado nessas 3 perguntas, para a gente poder entender melhor o salmo de número 121. Tá? Então as perguntas são essas: por quê? As indagações, né? Por quê, que tipo e quando? Então vamos para a primeira pergunta, o porquê. O porquê que ele pode ser o nosso socorro. O porquê que Deus, ele pode ser o nosso socorro. Em primeiro lugar, por que Deus, ele pode ser o nosso socorro? Porque ele é o Criador do céu e da terra. Verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Podemos afirmar que aquele que é o nosso socorro é o Criador do universo. Ele fez o céu e a terra, trouxe à existência as coisas que não existiam e criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Você está guardado nas mãos, nada mais, nada menos, do Deus Todo-Poderoso, que criou tudo e todos. Você está guardado nas mãos poderosas dele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Como disse o nosso irmão Diego aqui, citando uma frase de Abraham Kuyper, né? Não existe um lugar no universo que Jesus não possa dizer, olhar e dizer é meu, tudo é dele. Então a sua segurança, a sua proteção, ela não está firmada nas forças armadas, ela não está firmada em homem, autoridade alguma. Você está guardado pelo Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. No capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, no ponto 2, né, os teólogos de Westminster, eles fizeram uma descrição formidável aqui de Deus, né, capítulo 2, de Deus e da Trindade. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente. Você está nas mãos do Deus que é todo suficiente. Ele não depende de ninguém, tá, irmãos? Em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio. Soberano domínio. Deus, ele tem o domínio absoluto de todas as coisas. Você é guardado pelas mãos daquele que governa e rege o universo todo o tempo. Para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço, toda obediência, que ele ouve por bem requerer deles. Então, esse é o Deus que cuida de você. Por que ele pode ser o nosso socorro? Porque ele é tudo isso. Ele não depende de ninguém, ele não depende de criatura alguma, ele nunca é pego de surpresa. Não tem uma ocasião na história que Deus ele não fique sem saber o que fazer. Ele sempre sabe o que fazer da melhor maneira possível. E você é guardado pelas mãos desse Deus Todo-Poderoso.
Engraçado, perguntaram para o Enéas Carneiro, né, o político, né, que hoje já é falecido, meu nome é Enéas, né, que ele falava bem contundente assim, você acredita em Deus? Ele disse sim, eu acredito. Ele acreditava. Apesar de não ser crente, eu acho que ele não era crente, mas ele sabia que por trás de tudo havia um Criador. Ele disse, cada gota de água que ele olhava, cada folha da árvore, ele sabia que ali tinha a mão de Deus, criando todas as coisas. Então por que ele pode ser o nosso socorro? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, só isso. Você está sendo guardado por Ele. Você está debaixo da sua onipotente mão. Nas palavras do teólogo Warren Wiersbe, ele diz assim, se o Senhor criou o céu e a terra, então é o Deus de poder, sabedoria e glória, e não temos coisa nenhuma a temer. Você está com medo de quê, meu irmão? Você tem medo de quê? A Bíblia diz que no perfeito amor, né, o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor nós encontramos em Cristo. O perfeito amor nós só encontramos nesse Deus Todo-Poderoso. Então nós não temos motivo algum para temer absolutamente nada, temer o futuro. Porque o futuro, Ele está lá, foi Ele que fez todo o futuro. Então nós não precisamos temer absolutamente nada. Porque Ele tem todo o poder e nós somos protegidos por Ele. Devemos olhar além dos céus e da terra para aquele que criou. Spurgeon, ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim, é inútil confiar nas criaturas, é sábio confiar no Criador. Então nós precisamos confiar mais no Senhor, nós precisamos confiar e descansar mais nele, porque nós sabemos que Ele é o nosso guarda, Ele nos protege. Nós estamos guardados na mão daquele que tem todo o poder. Pois bem, em primeiro lugar, por que Ele pode ser o nosso socorro? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Lembra? Os 3 questionamentos, para entender melhor o porquê, que tipo e quando. Nós ainda estamos no porquê ainda, né? Então, por que Ele pode ser o nosso socorro? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Em segundo lugar, por que Ele pode ser o nosso socorro? Porque Ele é o guarda que vigia o seu povo. Verso 3b ao 4. Não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor não é Baal, irmãos. Nosso Deus, Ele não é Baal. Lembra do profeta Elias? Ele zombava dos profetas de Baal e dizia, clama mais alto, possa ser que ele esteja dormindo. Mas o nosso Deus, Ele não dorme. Ele não cochila. Um Deus que dorme é inútil. Assim como um vigia cochila, é uma ameaça à segurança. O nosso Deus, Ele não dorme, irmãos. Ele está atento a tudo e a todos. O Senhor não dorme nem toscaneja. Ele vigia por nós enquanto dormimos. Ele nem se cansa, nem se fatiga. Seus olhos estão atentos para nos observar e os seus braços prontos para nos defender. Então por que Ele pode ser o nosso socorro? Porque Ele é o guarda, porque Ele nos vigia. Porque Ele não dorme, Ele não cochila. Em nenhum momento da sua vida, enquanto você estiver servindo a Deus, você vai ficar desprotegido. Em momento algum você vai ficar desamparado do poder e do cuidado de Deus. Porque Ele não é Baal, porque Ele não é um Deus inútil. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que nem se cansa e nem se fatiga. Spurgeon, ele diz que o Senhor, Ele nos guarda como um homem rico guarda o seu tesouro. Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele nos guarda como um homem rico guarda o seu tesouro, como um capitão guarda uma cidade com uma guarnição.
Então o Senhor nos protege, irmãos, Ele nos guarda. Ele cuida dos mínimos detalhes. O socorro sempre vem. Confia no Senhor. Estava conversando ontem com a minha esposa e teve um episódio que ela pegou o carro da tia dela, ia ter o chá das mulheres na congregação de Pé do Galo. E eu tinha saído do trabalho, um sábado isso, saí do trabalho meio-dia, fui almoçar e eu tinha que me aprontar para ir para Guarapes pegar as irmãs de lá, para levar para Pé do Galo. Uma logística bem, né? E a minha irmã pegou, a minha esposa pegou o carro da tia dela para ir já adiantando as coisas. No meio do caminho o pneu fura. De um Creta, hein? O carro da tia dela é um Creta. E naquele impasse todo, aquele desespero todo, para um homem para ajudá-la. E aquele homem ajuda, troca o pneu, e quando eles conversam, o camarada era crente também. Deus tinha enviado o seu servo, ele disse assim para ela, eu nem ia passar por aqui. Deus que mandou eu passar por aqui. E aí ele trocou, meu irmão, minha esposa quis pagar, né? Que ele, não, me pague só orando por mim. Pegou e foi embora. Então o socorro sempre vem, meu irmão, você não está desamparado. Então Deus, Ele guarda você, assim como um homem rico guarda o seu tesouro. Por que Deus pode ser o nosso socorro? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Segundo, porque Ele é o guarda que vigia o seu povo. Terceiro lugar, porque Ele está presente sempre com o seu povo. Verso 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Assim como a sombra está perto de nós, presente conosco, assim o Senhor está presente. Assim como a mão direita é o símbolo da força, a presença de Deus conosco é a nossa fortaleza, pois é o próprio Senhor Todo-Poderoso que nos guarda. Por que Ele pode ser o nosso socorro? Porque Ele está presente, meus irmãos. Há diversas promessas na Escritura, onde Deus, Ele promete que estará ao nosso lado em todo o tempo. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor Jesus disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que estaria, eu sempre costumo dizer, né? Ele não disse que estaria 44 horas semanais, né? Ele não disse que estaria apenas nos finais de semana, mas todos os dias. Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, Cristo está com você. Trabalhando por você enquanto você dorme. Em Hebreus ele vai dizer, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, você tem essa promessa de Deus para a sua vida, saber que jamais Ele vai te abandonar. Nós podemos abandonar Ele, irmãos. Nós podemos virar as costas para Ele, mas Ele jamais. E que Deus nos guarde de um dia isso acontecer, de nós virarmos as costas para Ele. A Bíblia diz que, por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, se Ele prometeu que Ele estará conosco todos os dias, Ele estará. Nós precisamos acreditar e confiar nessa verdade sempre, nessa promessa. Pois bem, 3 perguntas devem ser feitas para a melhor compreensão deste salmo: o porquê, que tipo e quando. Nós já vimos o porquê, né? O porquê que Ele pode ser o nosso socorro, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele é o guarda que vigia o seu povo. Terceiro, porque Ele está sempre presente com o seu povo. E agora nós vamos passar para a segunda pergunta: que tipo? Tá?
Que tipo de socorro o Senhor pode nos dar? Depois de responder a pergunta, por que Deus pode ser o nosso socorro, agora o salmista pergunta que tipo de socorro o Senhor pode nos dar. Que tipo de socorro? Em primeiro lugar, o socorro moral. Tá? Verso 3a. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então Deus, Ele nos guarda. Ele nos dá o socorro moral. O Senhor é que livra os nossos pés da queda. Salmo 116, verso 8. Ele é quem segura firme na nossa mão, nos guia em seu conselho eterno e nos recebe na glória. Em Judas vai dizer que Ele é poderoso para nos guardar do tropeço. A Bíblia vai dizer que Ele não permite com que nós venhamos ser tentados além do que possamos suportar. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos, porque é só um milagre a pessoa viver uma vida de santidade. Um dia desse eu estava pensando, eu sou casado há 12 anos com a minha esposa, e graças a Deus, Deus sempre nos guardou ali, sempre sendo um do outro, sabe? E isso é milagre. Isso é um milagre, é Ele que nos livra das tentações, é Ele que nos livra da queda, do tropeço. Só o Senhor, irmãos. Se hoje nós estamos aqui de pé, vivendo uma vida de santidade, é por causa dEle e não por causa de nós. Não por causa dos nossos próprios recursos, não por causa da nossa própria santidade. Mas porque Ele vem com socorro moral para nos guardar do tropeço. Não podemos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Autoconfiança é complicado, né? Eu sou super crente, né? Tem gente que se acha super crente, tem gente que se acha o santarrão. E a autoconfiança é tão grande que ele acaba se atrapalhando e acaba caindo. Nós precisamos vigiar muito, vigiar bastante. Todos nós estamos propícios a cair. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. Infelizmente, nós sabemos da história. O último escândalo que teve, até mesmo mundial, no meio reformado, que eu particularmente fiquei muito triste, muitos ficaram tristes, foi a queda do pastor Steve Lawson. Um pastor reformado, mundialmente conhecido, caiu, confessou seus pecados, estava tendo um relacionamento extraconjugal com uma outra mulher, confessou o pecado para os presbíteros, está sendo tratado, disciplinado. Então aí eu às vezes fico pensando, um homem desse aí, meu irmão, desse quilate aí, vamos dizer, cai, imagina comedor de farinha que nem eu, manauara lá do Amazonas, lá comedor de farinha. Então nós precisamos vigiar, meus irmãos. Nós precisamos parar com essa autoconfiança de achar que nós somos alguma coisa. Eu conheço um pastor amigo meu, ele disse que conhecia um jovem que disse que iria se encontrar com uma jovem, só ele e ela, os dois sozinhos, para provar que ele conseguia, que ele não ia cair em pecado. Sabe onde ele terminou? No motel com essa jovem. Por quê? Porque ele confiou no seu próprio braço, confiou na sua própria moralidade. Por isso nós precisamos louvar a Deus, meus irmãos, porque é Ele quem nos guarda de tropeçar. É Ele que vem com socorro moral e nos livra das tentações sempre. Então, que tipo de socorro Ele pode nos dar? Em primeiro lugar, o socorro moral. Em segundo lugar, que tipo de socorro Ele pode nos dar? O socorro circunstancial, verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
O sol e a lua foram luminares dados por Deus para governar o dia e a noite. Sendo assim, o socorro do Senhor nos protege das intempéries e dos perigos do dia e das ameaças invisíveis da noite. Deus, Ele nos guarda em todo momento, irmãos, em todo o tempo. Não existe um minuto, um segundo, uma fração de segundo do dia que nós não estejamos sob a proteção do Todo-Poderoso. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, quando estamos dormindo. Em outras palavras, Deus nos socorre em todas as circunstâncias da vida. Ano após ano, nosso Pai está junto de nós. Então, que tipo de socorro? Deus pode nos dar o socorro moral. Em segundo lugar, o socorro circunstancial. Em terceiro lugar, o socorro espiritual. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Socorro espiritual. Há muitos males que conspiram contra nós em nossa jornada rumo a Jerusalém celestial. O diabo com sua astúcia nos rodeia, o mundo com seu esquema nos odeia e o pecado com seus ardis nos seduz. Mas o Senhor nos protege, nos perdoa e nos salva. Irmãos, nós vivemos uma luta constante, uma guerra espiritual. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Forças espirituais que estão por aí tentando sempre, amando de Satanás, tentando derrubar o crente. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta diária. E Deus nos protege, Ele tem nos protegido, tem nos guardado de tudo isso. E aí fica aquilo que eu sempre digo, né? É a luta da carne contra o espírito. Aquele que você mais alimentar é o que vai prevalecer. Se você alimentar mais seu espírito, o espírito vai prevalecer. Agora, se você alimentar mais a sua carne, infelizmente, a sua carne vai vencer. Então é o socorro espiritual. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu acho que a grande maioria, eu já passei por isso, frieza espiritual. Meu Deus, como é ruim. Eu acho que muitos já passaram por aqui. Você cai numa frieza espiritual, você não quer mais orar, não quer ler a Bíblia, você não quer mais ir para a igreja. E eu me lembro que, por volta ali de 2011, eu tive um problema emocional. Eu não fui diagnosticado com depressão, mas eu fiquei num quadro de depressão. Eu me sentia triste, eu tive assim uma chamada, hoje é síndrome de burnout, né, que chamam, umas estafas, né, uma sobrecarga que veio sobre mim que acabou resultando em um problema emocional. Então eu ficava triste, angustiado, não me alimentava mais como antes, eu fiquei bem ruim, emagreci demais. E eu não sentia mais vontade, desejo assim, de orar, de ler a Bíblia. Estava pensando em desistir. Estava pensando realmente em me afastar do Senhor, porque eu não tinha mais forças, eu estava naquela situação ali, não sabia o que estava acontecendo comigo. Muito triste, angustiado. E aí eu me lembro que um belo dia eu estava trabalhando e eu já estava decidido em desistir, eu já ia desistir, já ia abandonar o Senhor. Mas algo muito forte, que eu acredito que o próprio Espírito Santo falava no meu coração e dizia: você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não pode desistir. Eu sei que foi tão forte aquilo dentro de mim que eu peguei e fui lá no banheiro, no banheiro da empresa, e ali mesmo eu orei, pedindo perdão, porque eu queria me afastar do Senhor. Continuei fraco, continuei triste, angustiado, mas eu acho que foi a época que eu mais li e orei a Bíblia.
não deixei de congregar, ia para a igreja, tive que me afastar de algumas atividades porque eu fazia muita coisa. Eu trabalhava, fazia pós-graduação, ajudava em congregações e trabalhava na secretaria da igreja. Muita coisa, aí eu tive que me afastar para me descansar, para me ter um repouso, né? Mas o Senhor me trouxe o socorro espiritual. E um dos principais socorros foi quando, na época, conheci minha esposa Daisy. Deus enviou ela no momento que eu mais precisei, e foi uma bênção. Então, você está vendo como Deus ele não abandona os seus servos, Ele sabe como lidar com toda a situação. Então, o porquê Ele pode ser o nosso socorro, que tipo de socorro Ele pode nos dar? De fato, né, em primeiro lugar, o socorro moral, segundo, o socorro circunstancial, o terceiro lugar, o socorro espiritual. E agora vamos ver quando, né? O porquê, que tipo e quando. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Tendo examinado o porquê o Senhor pode ser o nosso socorro e que tipo de socorro Ele pode nos dar, vamos agora observar quando que Deus pode ser o nosso socorro. Quando que Ele pode ser o nosso socorro? Em primeiro lugar, quando o nosso socorro acaba. Verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, quando que Deus pode ser o nosso socorro? Em primeiro lugar, quando o nosso socorro ele acaba. Não podemos confiar em nós mesmos, muito menos em nossos próprios recursos. Precisamos confiar no Senhor onipotente. Quando a força do braço humano falha, quando a doença chega, quando os recursos da terra se esgotam e o socorro humano entra em colapso, o Senhor pode nos valer e ser o nosso socorro. É aquela questão, né, irmãos? Às vezes a gente confia em tantas pessoas. Às vezes os problemas vêm e a gente quer contar para todo mundo, menos para Deus. A gente acha que alguém muito influente, que a gente conhece, alguma autoridade, pode resolver o nosso problema, pode ser o nosso socorro. E muitas das vezes, nem é. Às vezes alguém te promete alguma coisa e não cumpre. Às vezes a pessoa ela tem até o desejo realmente de ajudar você, mas acaba dando alguma coisa errado, né? A pessoa ela tem intenção boa, mas acaba dando errado. Mas Deus não, meu irmão. Quando o nosso socorro acaba, quando os nossos próprios recursos eles falham, Deus ele entra com providência. Eu me lembro que eu congregava na Assembleia de Deus tradicional lá em Manaus. E o pastor presidente era o pastor Edson Alves, que fez o meu casamento. E o pastor Edson Alves, irmãos, ele era daqui, ele era de Natal e foi o primeiro missionário da Assembleia de Deus a ser enviado para a missão. Pastor Edson Alves da Silva, de saudosa memória. E ele falou que uma vez ele estava no ônibus, e ele era um homem muito doente, ele tinha várias doenças, mas na época ele era bem jovem, e ele estava no ônibus, viajando, e ele começou a sentir muita fome. E ele começou a querer meio que passar mal, e ele disse: Deus, não me deixa passar mal, e me socorre, Senhor, eu não quero passar mal, senão eu vou desmaiar aqui, e eu tenho vergonha, né? Se eu desmaiar aqui, como é que vai ser? Não me deixa passar mal, Senhor, não me deixa passar essa vergonha. E aí ele disse que do nada o ônibus ele para. Do nada o ônibus para. E aí o motorista vem e diz: olha, irmãos, eu não lembro muito bem o que foi, mas não sei se o ônibus... Eles iam dar uma parada para verificar alguma coisa, né? Nós vamos dar uma parada aqui rapidinho, mas vocês podem descer para ir querer fazer alguma coisa, ligar, alguma coisa do tipo. Ele disse que quando ele desce bem na frente de uma lanchonete. E ali na lanchonete ele pôde comer, se alimentar, recobrar ânimo. Isso foi providência de Deus, meus irmãos.
providência de Deus. É o socorro que Ele tem para os seus servos. Então, quando os nossos recursos acabam, Ele vem com socorro. Então, que tipo de socorro? Não, quando Deus pode ser o nosso socorro? Em primeiro lugar, quando o nosso socorro acaba. Em segundo lugar, quando saímos e entramos. Quando que Ele pode ser o nosso socorro? Quando saímos e entramos. Verso 121, 8a. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. A expressão saída e entrada significa nossas atividades durante a vida inteira. Chama a atenção às aventuras e aos empreendimentos da pessoa desde a aurora até o pôr do sol. Deus protege o seu povo todos os dias, quando sai de casa para o trabalho e quando retorna para o repouso. Então, quando amanhece o dia, quando você sabe o seu trabalho, saiba que Deus está guardando e protegendo você. Passa o dia inteiro, quando você finaliza o seu expediente de trabalho, você bate o seu ponto, você vai para casa, Deus está guardando você. Ele guarda na entrada e na saída. Deus guarda a estadia do seu povo na terra até a chegada no céu. Deus está te guardando. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, quando que Ele pode ser o nosso socorro? Em terceiro lugar, quando o tempo começa e a eternidade abre as suas cortinas. 8b. Desde agora e para sempre. O Senhor protege o seu povo hoje, amanhã e eternamente. Ele protege no tempo e na eternidade. Deus protege, meus irmãos, a sua igreja. Deus protege os seus servos. A igreja passa por luta, por provas, por perseguições, mas Deus nunca abandona a sua igreja. E naquele grande dia, quando Ele voltar, nós estaremos na cidade celestial, porque Ele nos guardou do início ao fim. E lá estaremos cantando o hino da vitória para a glória do nome dEle. Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo que essa expressão, Ele é o guarda de Israel, nos leva à doutrina da aliança. Nós somos presbiterianos, reformados, e nós cremos na doutrina da aliança, nós somos aliancistas. Por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque assim acreditamos que eles são filhos da aliança. Então essa expressão, guarda de Israel, ela nos remete à doutrina da aliança. Deus, Ele firmou um pacto com o povo de Israel, e guardou e o protegeu. Mandava fogo à noite, para iluminar o caminho do povo de Israel. Então Deus, Ele fez essa promessa à nação de Israel, Ele tinha um pacto, uma aliança, tinha um pacto com ela. Por isso Ele é o guarda de Israel. Ele guarda não somente a nação, mas cada filho da aliança. Ele não guarda só a nação como um todo, Ele guarda cada um de nós. Você, seus filhos são filhos da aliança. Essa doutrina é maravilhosa da aliança, porque Ele não exclui as crianças do pacto.
E aí, de fato, agora, hoje em si, a igreja, ela é a continuação espiritual da nação de Israel. Então, nós somos o Israel de Deus, portanto, Deus, Ele tem um pacto, uma aliança conosco, por isso Ele é o nosso guarda, por isso Ele é o guarda de Israel, é Ele que nos protege e nos livra de todo mal. Nós somos o Israel de Deus, o nosso socorro vem daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. O nosso socorro vem de Cristo, o nosso mediador, o nosso Salvador. Nele está a nossa confiança de dia e de noite, em todas as circunstâncias da vida. Ele é quem guarda e guardará a nossa alma sempre. Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que possamos ter essa certeza que Deus, Ele nos guardará do início ao fim para a glória do nome dEle. Amém? Deus abençoe os queridos irmãos.